Graça e paz, meus queridos, bom dia. Que a graça de Deus esteja acompanhando a todos nós nessa manhã e que seja mais um momento aí para refletirmos na palavra de Deus. Que Deus fale novamente aos nossos corações, meus queridos. Deus fale ao seu coração novamente nessa manhã. E para isso vamos orar a Deus pedindo a iluminação do seu Espírito, pedindo a sua graça para acompanharmos o que Deus tem a nos dizer nessa manhã através da sua palavra. Santo Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos na nossa finitude, na nossa pequenez, apesar das nossas fraquezas, apesar, Senhor Deus, das nossas falhas, apesar da nossa falta de força, ó Deus. Nós nos colocamos aqui diante de Ti, neste momento especialmente para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Que o Senhor dê graça, Senhor Deus, a mim nessa exposição, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor conduza o Teu povo, Senhor Deus, a um relacionamento mais profundo contigo, nos conduza ao arrependimento, nos conduza a ver a Tua graça, a Tua soberania, a Tua glória, Senhor Deus, em todos os momentos da história, inclusive neste que nós estamos vivendo hoje. E que tudo seja feito, pensado, refletido e vivido, Senhor Deus, para o louvor da glória do Teu santo nome, pois só o Senhor é digno de tudo. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós, como vocês bem sabem, estamos expondo aí o livro do profeta Joel e nesta manhã nós pretendemos abordar os versículos 5 até o versículo 20, do versículo 5 até o versículo 20 do capítulo 1. Nós fizemos a nossa primeira exposição na semana passada, nesse livro que é pequeno, mas tem uma mensagem muito poderosa, tem uma mensagem muito direta e creio que Deus tem muito a nos dizer hoje através do profeta Joel. Joel capítulo 1, dos versos 5 a 20, é o tema, o texto que nós vamos abordar nessa manhã. Como introdução, basicamente nós vemos dois assuntos principais nessa passagem. A primeira é mostrar o tamanho da devastação, a profundidade do que foi causado pela praga de gafanhotos. E, em segundo lugar, é um chamado ao arrependimento em face dessa crise que foi, então, enviada por Deus, como nós vamos ver aí mais para frente no capítulo 2. Mas vamos só dar uma retomada antes de seguirmos. Nós devemos lembrar que o autor é Joel, o filho de Petuel, e nós sabemos pouquíssimas coisas sobre ele. Se você quiser saber mais sobre todo esse panorama que nós só estamos pontuando aqui, volte lá à primeira exposição. Mas o autor é Joel, a sua origem ela é desconhecida no sentido de que é muito improvável de que ele tenha sido um sacerdote, mas é mais provável que ele tenha saído do meio do povo. A sua cidade, ele é provavelmente de Jerusalém, né, da região de Judá, da tribo de Judá, ou dos arredores de Jerusalém. E a data em que ele escreve provavelmente é a data anterior ao exílio. E nós vimos aí na última exposição, dos versos 1 a 4, nós vimos 4 pontos, né, cada um em um verso, de que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, ou seja, Joel simplesmente dizia aquilo que Deus lhe comissionou a dizer. E no segundo versículo nós vimos que há várias perguntas retóricas levantadas aos anciãos, como algo dessa magnitude já havia acontecido no dia dos vossos pais, e a resposta esperada é não. Então, o terceiro versículo dizia: narrem isso aos vossos filhos, às vossas filhas, façam isso a todas as gerações. E o que deveria ser contado? O que é algo tão grandioso que deveria ser, então, proclamado, interpretado, dito o que Deus estava fazendo? O que era isso, então? Era a praga dos gafanhotos.
descrita no verso 4, ali aos 4 gafanhotos. O que deixou um, comeu o outro. O que deixou um, comeu o outro. O que deixou um, comeu o outro. Aquela tríplice repetição que nós vimos aí na primeira exposição. Mas então, como nós dissemos aqui, dos versos 5 a 20, nós vamos ver 2 pontos. O primeiro ponto vai dos versos 5 a 12, que é o tamanho da crise, a profundidade da devastação. E o segundo ponto dos versos 13 a 20, que é um chamado ao arrependimento em face à crise. Meus queridos, as cenas descritas pelo profeta Joel são, de fato, terríveis. Era falta de alimento, falta de bebida e ausência de alegria. Nós vamos ler à medida que nós formos expondo o texto, mas eu já gostaria de que você relembrasse tudo aquilo que a gente já falou de quão terrível era uma praga de gafanhotos. E é interessante que Leandro Peixoto, no seu livro, ele sugere que se houvesse as manchetes de jornais naquele tempo, se houvesse a mídia como nós conhecemos hoje, nos dias de Joel, as manchetes seriam mais ou menos assim: nuvem de gafanhotos invade a terra, ou nação enfrenta crise sem precedente. Cientistas não têm previsão para a criação de agrotóxico que combata gafanhotos. Ou a população critica a inércia do governo diante do caos. Ou então, não há previsão de chuva para os próximos meses. Prateleiras estão vazias nas gôndolas dos supermercados de todo o país. Trabalhadores do campo não sabem como driblar a crise. Desespero toma conta da nação, e entre outras. Essas seriam apenas algumas das possíveis manchetes aí que rondariam os jornais dos dias de Joel. Mas as cenas são terríveis aqui, meus queridos. E é interessante que, na memória dos judeus, algo de tamanha magnitude só havia acontecido na saída do povo do Egito com as 10 pragas. Nós lemos lá em Êxodo, capítulo 10, versículos 14 e 15. Êxodo. Convido você a abrir, meu querido. Êxodo, capítulo 10, versículos 14 a 15, 14 e 15. Diz o seguinte: E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Os israelitas, eles se lembravam desse momento de uma praga terrível de gafanhotos. Além disso, meus queridos, os judeus sabiam que a praga dos gafanhotos fazia parte das maldições da aliança. Deus, quando ele estabeleceu a aliança de modo formal ali com Moisés, ele diz que se o povo obedecesse, ele seria próspero, teria ali diversas situações de bênção sobre si. Mas à medida que o povo desobedecesse a Deus, quebrasse o pacto, adorasse outros deuses, ele cairia sob as maldições da aliança, sob aquilo que certamente eles não desejavam. E nós vemos isso especialmente em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, dos versos 38 a 40. Deuteronômio 28, do 38 ao 40, diz o seguinte: Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite,
porque as tuas azeitonas cairão. Em outros lugares também, por exemplo, no versículo 58, se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. Então, vários são os textos aqui em Deuteronômio 28 que mostram as maldições da aliança, e essa praga de gafanhotos fazia parte dessas maldições previstas na aliança. Os israelitas, queridos, portanto, eles deveriam reconhecer que eles estavam debaixo da maldição e do juízo divino. Alguém poderia levantar uma objeção dizendo que isso era coisa corriqueira no Antigo Oriente Próximo. E, de fato, isso é verdade. Acontecia bastante de surgir uma infestação ou outra de gafanhotos. A diferença aqui é que não foi a praga em si, mas foi o grau de destruição atingido pelos gafanhotos que fez com que essa crise fosse tão extraordinária. E, meus queridos, nós vemos justamente isso nos nossos dias. Nós estamos acostumados a conviver com diversos e diversos vírus. Entretanto, o grau de destruição do novo coronavírus é o que faz com que essa pandemia seja uma das crises sem precedentes na história. Mas, meus queridos, vamos ao texto, então, de Joel, capítulo 1, dos versos 5 a 12. Nós vamos fazer a exposição primeiro dessa parte. Me perdão, meus irmãos, estou um pouco gripado. Mas vamos a essa parte inicialmente. Vamos ler dos versículos 5 até o versículo 7, em primeiro lugar. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Joel, meus queridos, diante da crise, ele adverte a 4 grupos específicos. E como diz Leandro Peixoto, se o momento era de partir o coração, a oportunidade era de restauração. E visando a restauração desse povo, é que Joel chama a atenção de 4 grupos. O primeiro grupo nós vimos na semana passada, na exposição passada, que são os anciãos do povo e todos os habitantes da terra. Mas ali não era bem chamando eles para uma exortação, mas chamando a atenção deles, como nós vimos, para que eles percebessem a gravidade da situação. Agora, esses 3 grupos seguintes que nós vamos ver, que estão contidos nesse intervalo de do versículo 5 ao versículo 12, eles são chamados a chorarem, a lamentarem, a uivarem, a se humilharem diante do Senhor, tendo em vista essa crise, tendo em vista essa praga. O segundo grupo, então, é justamente esse que nós lemos aqui nos versículos 5 a 7, que são os bêbados, os ébrios, aqueles que gostavam do vinho, os degustadores de vinho. Nós vemos aqui que Joel não está preocupado em denunciar a própria embriaguez, se ela é algo errado ou não. A gente já sabe que por toda a Escritura a bebida em excesso, o vinho em excesso, ele é condenável, né? Nós não devemos nos embriagar, mas o ponto de Joel não é aqui. Os ébrios, portanto, eles deveriam ter 3 atitudes: despertar-se, chorar e uivar. Eles primeiro precisavam despertar do seu estado de bebedeira e contemplar a gravidade da situação. Porque o fruto da videira ele foi devorado pelo gafanhoto. Em pouco tempo, o estoque de vinho desses bêbados acabaria. Por isso, já não haveria nas prateleiras dos mercados mais onde eles reporem essa sua paixão.
Então, após eles despertarem, eles deveriam chorar e lamentar profundamente pelas consequências da crise que lhes atingiu sem aviso prévio. Eles deveriam não somente chorar, meus queridos, pelas consequências, ou seja, porque o vinho acabou, mas especialmente eles deveriam chorar pela causa da crise, porque eles ofenderam a majestade santa do nosso Deus. Eles devem chorar de arrependimento. Um comentarista muito bom que comenta o livro de Joel, que é Irving Busenitz, até citei ele na primeira exposição, diz assim: os que bebem em excesso estão acostumados à sonolência e à alegria. Eles não estão acostumados a estar acordados e a serem consumidos pelo choro e pelo lamento. É por isso que eles precisavam se despertar, porque eles viviam no meio da sonolência, no meio da alegria sem fim, mas não encaravam a realidade de fato. E agora eles devem sair desse ambiente e eles devem buscar o choro e o lamento de arrependimento diante do Senhor. O texto diz que eles deveriam uivar, todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. O Antigo Testamento ele descreve o vinho, ele geralmente cita o vinho como algo que descreve um estado de alegria, de regozijo. Mas quando então esse mosto, esse vinho é removido, representa mais do que simplesmente a ausência da bebida, mas metaforicamente é o fim da alegria e da bênção divina sobre o povo e sobre toda a terra. Ou seja, Deus estaria tirando do meio do povo a sua bênção e a sua bondade ali, o seu favor para com aquele povo. Mas no versículo 6, meus queridos, nós lemos que veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Aqui nós vemos que se no versículo 5 nós vemos esse chamado aos bêbados para eles lamentarem, no versículo 6 e o 7 nós vemos os instrumentos ordenados por Deus para executarem aquela missão da devastação. E nós vemos o motivo para a ação que é requerida no versículo 5. Aqui está um motivo para que os hébrios eles chorem, eles lamentem, eles despertem. Por quê? Porque, que começa justamente com essa conjunção explicativa, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Ou seja, vocês devem chorar justamente porque os gafanhotos são como essa nação guerreira que invadiu a minha terra, diz o Senhor. Não era o profeta que estava dizendo que os gafanhotos invadiram a sua própria terra. Não, invadiram a terra de Deus. E eles eram um povo poderoso e inumerável. Veja como os gafanhotos eles estavam espalhados por toda a terra de Israel, toda a terra de Judá e assolavam a tudo. E assim também hoje nós, fazendo um paralelo aqui, como o vírus do coronavírus, ele se espalhou por todas as partes do globo. Mas aqui, esses gafanhotos eles são comparados como tendo dentes de leão e queixais de uma leoa. Os gafanhotos eles eram tão dotados de uma voracidade, eles eram dotados de um poder destruidor gigantesco, à semelhança dos leões e das leoas. No versículo 7 nós vemos o que eles causaram. Eles eram um povo poderoso, inumerável, forte, voraz. E qual foi então o resultado da ação deles sobre a terra? Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. A videira foi destruída, a figueira foi destroçada. Basicamente, o arroz e o feijão daquele povo, da mesa do judeu, foi removido. A videira e a figueira, elas eram símbolos de prosperidade, de paz, de segurança, de alegria para o povo. E justamente é isso que eles perdem aqui. Logo, a destruição da figueira e da videira traz o sentimento a toda a população de desespero.
porque é o fim da prosperidade, é o fim da segurança, é o fim da alegria, é o fim da paz. O clima, então, ele fica pesado, a preocupação começa a rondar todo o ambiente e a vida e a economia daquele povo demoraria para voltar ao normal, entre aspas, porque as safras de anos inteiros foi assolada. Eles já não teriam mais os resultados que eles desejavam. O apetite voraz dos gafanhotos destruiu absolutamente tudo. Tanto é que o texto diz que os seus sarmentos se fizeram brancos, eles devoraram até o talo, basicamente. Então, a vinha e a figueira, elas tornam-se lembretes visuais do julgamento divino. É por isso, por conta do tamanho dessa destruição, que os bêbados, aqueles degustadores de vinho, eles devem chorar, uivar e lamentar em arrependimento diante do Senhor. Mas o profeta Joel, ele não para por aí. Ele vai convocar, então, os sacerdotes e os ministros do Senhor a fazerem o mesmo. Ele vai apresentar qual é a razão para eles, então, chorarem e lamentarem diante do Senhor. E nós vemos esse chamado, essa convocação dos versos 8 a 10. Leia comigo aqui. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Meus queridos, o lamento e o choro aqui que devem ser executados pelos sacerdotes, pelos ministros do Senhor, eles devem mostrar qual é a gravidade da situação. É comparado aqui esse lamento, esse choro, ao choro dessa virgem que pelo marido da sua mocidade se cinge do pano de saco. Aqui, essa palavra virgem, né, é sempre controversa no Antigo Testamento, porque muitas vezes quer dizer jovem, e aqui muito provavelmente virgem é uma jovem que ou ela estava prometida em casamento a alguém, já estava quase se casando, ou ela era recém-casada. Então, os sacerdotes e os ministros do Senhor são convocados a chorar, assim como essa moça que ou acabou de se casar ou estava prestes a se casar e perde o seu marido. E então se coloca de luto. E então se veste de pano de saco. Essa deveria ser a atitude daqueles sacerdotes. Como diz Buzenitz, a jovem trocou o tecido de seda de um vestido de noiva por uma roupa áspera e grosseira feita de pelo de cabra, já que o pano de saco era feito desse material ou de pelo de camelo, ou de pele de camelo. A jovem trocou tanto o tecido de noiva pela roupa áspera, feita de pelo de cabra, como também trocou a música e a alegria da festa do casamento, pelo pranto reverberante da marcha fúnebre. E era esse o clima que deveria estar rondando o coração da liderança do povo de Deus. O vestir, meus irmãos, dos panos de saco significava profunda humilhação, profunda tristeza, profundo lamento pela situação em que se vivia. E os líderes da Igreja de Deus, os líderes do povo de Deus aqui, eles são convocados então a abrir mão da sua alegria e a simplesmente lamentarem pela devastação causada pela praga. Especialmente, não apenas pela devastação, mas especialmente eles deveriam lamentar pelos pecados do povo de Deus, pela rebeldia do coração do povo de Deus, pelas ofensas causadas da parte do povo de Deus ao Deus que é digno de todo louvor, toda honra e toda a glória. Mas no versículo 9, meus queridos, nós vemos qual é a razão especial para que, então, os sacerdotes eles se colocassem nesse clima de luto, assim como essa jovem. Nós lemos,
cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Enquanto dos versículos 5 a 7 nós vemos os ébrios que são chamados a chorar porque eles perderam o vinho, perderam os seus figos, aquelas que são as necessidades do corpo. Agora houve um corte ainda mais profundo, porque esse corte implicava num elemento mais essencial da vida, que era a manutenção de um relacionamento correto com Yahvé, com o Deus da aliança. Porque agora esse relacionamento correto com ele estaria ameaçado, porque foi cortada a oferta de manjares, cortada a libação. Ou seja, o culto de Deus cessou. O culto de Deus cessaria ali. As ofertas cessariam. O povo de Deus, os sacerdotes como representantes do povo de Deus na antiga aliança, não poderiam, então, levar essas ofertas a Deus. E o povo, então, ficaria sem o culto a Deus. O que significa, basicamente, ter as ofertas cortadas? Significa que a mesma coisa que quebrar a aliança com Deus. E o interessante é que Deus mesmo é quem corta o cereal, o vinho e o azeite, de modo que os sacerdotes já não possam mais levar essas ofertas diante dele mesmo. De modo que os sacerdotes não possam mais cumprir com os rituais externos do pacto. E isso, meus queridos, levava a duas coisas. Em primeiro lugar, ameaçava a própria subsistência dos sacerdotes, porque eles dependiam das ofertas. Mas em segundo lugar, que é esse principal ponto, queria dizer que na prática, a relação pactual havia sido anulada. E eu gostaria aqui de citar Feinberg, quando ele explica o que significa esse corte, esse cessar da oferta de manjares. Porque se a praga dos gafanhotos ela devorou toda a terra, já não havia mais o que levar para o templo, porque a oferta de manjares, a oferta de libação dependiam desses elementos do cereal, do vinho, do azeite, dessas coisas que o próprio Deus enviou a sua praga, enviou os gafanhotos, devastou toda a terra e agora já não tinha mais como continuar o culto ao Senhor. E Feinberg diz assim: até mesmo a adoração da casa de Deus fora afetada pela desolação. Que devastações o pecado pode provocar em todas as áreas da vida. Nenhuma catástrofe na esfera espiritual e religiosa poderia ser pior do que essa. Ela significava, na prática, a anulação da relação de aliança entre Deus e seu povo. Ela significava, na prática, a anulação da relação de aliança entre Deus e o seu povo. O culto a Deus havia cessado por conta da crise. Como os ministros e, por extensão, todo o povo, eles poderiam estar em outro estado, senão de luto, em relação a isso. Porque Deus, ele estava de tal maneira ofendido pelos pecados e pela indiferença do seu povo, que ele deu um basta no próprio culto. Que ele levantou uma praga, enviou esses gafanhotos. E cessou a adoração, e cessou o culto. Ele fechou as portas do seu próprio templo. Foi Deus que fez isso. Mas no versículo 10 nós vemos uma extensão disso. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. A terra, assim como os sacerdotes e os ministros, já não conseguia cumprir mais o papel que foi estabelecido por Deus. O papel que Deus estabeleceu para a terra foi fornecer o alimento ao povo e fornecer os elementos necessários para a adoração ao Senhor. E Deus, no seu julgamento, ele afeta todas as áreas da sua criação. Mas, meus queridos, nós vemos aqui, por fim, o último chamado, além dos anciãos no início para escutarem, ouvirem
e narrarem às outras gerações o que havia de acontecer, além dos hébrios, que foram chamados para chorar, lamentar, porque o seu vinho havia sido cessado, as figueiras foram consumidas, e além dos sacerdotes que agora não tinham mais como levar as ofertas, então o culto foi interrompido. O último e o quarto aqui, grupo a quem Joel se dirige, é aos camponeses e aos agricultores, nos versos 11 e 12. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Os camponeses, os agricultores, eles dependiam inteiramente do bom andamento da plantação e das colheitas para a sua sobrevivência. Todavia, a infestação dos gafanhotos simplesmente destruiu todo o trabalho deles, consumiu todo o trabalho deles. Assim também como a pandemia consumiu o trabalho de tanta gente. O pobre lavrador ele já não teria mais como alimentar a sua própria família. E isso deveria conduzir, então, esses homens a um choro de arrependimento. A própria alegria do povo havia murchado. A própria alegria do povo, como diz o versículo 12, já não há alegria entre os filhos dos homens. Ela foi devorada pela praga. Todos os segmentos da sociedade, os bêbados, os sacerdotes, os agricultores, todos perdem os seus motivos de alegria em meio à crise. Em resumo, então, dos versos 5 a 12, nós vemos que a devastação é total, é voraz, é extensa e é intensa. Joel, então, aqui ele apresenta em cores vivas a situação, a fim de que o povo possa se voltar em lamento, em choro, em uivos, ou seja, possa se voltar a dobrar os seus joelhos em arrependimento ao Senhor. E isso é o que nos conduz à segunda parte dos versos 13 a 20. Nos versos 13 e 14, nós vemos o chamado ao arrependimento, especialmente da liderança do povo de Deus, mas incluindo todo o povo de Deus. Leia comigo. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O profeta aqui ele apresenta o remédio disponível à situação terrível e devastadora do povo, que é o arrependimento. O arrependimento. Só que um arrependimento genuíno. Nós vemos no verso 13 várias ordens aqui, vários imperativos. Cingivos de pano de saco. Lamentai e uivai. Vinde e passai a noite em humilhação diante de Deus. Por quê? Qual que é a causa disso? Está aí. Porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Ou seja, o culto cessou. Por isso vocês devem se humilhar com panos de saco. Vocês devem lamentar e chorar. Vocês devem vir e passar toda a noite clamando, intercedendo diante do Senhor. Deus ele convoca os líderes a fim de que eles sirvam de exemplo a todo o povo. Eles são convocados a tomarem alojamento ali no templo do Senhor para eles passarem a noite inteira fazendo intercessões ininterruptas a Deus. Eles deveriam estar de luto dia e noite clamando ao Senhor Yahvé. E meus queridos, eu pergunto aqui, qual foi a última vez que eu e você passamos uma noite inteira na presença de Deus,
Qual foi a última vez, meus queridos, que nós passamos a noite chorando diante do Senhor por nossos próprios pecados, pelos pecados da nossa família, pelos pecados da nossa igreja, pelos pecados da nossa nação, pelos pecados do mundo? Qual foi a última vez, meus queridos, que nós separamos tempo para interceder pelas pessoas, para interceder pelos povos, pelas pessoas perdidas, espalhadas por toda a terra? Qual foi a última vez que nós passamos uma noite inteira para clamar por um avivamento genuíno vindo do céu que despertasse a igreja e que abalasse o mundo? Qual foi a última vez? Nós devemos ouvir o que o profeta Joel diz aqui. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Uivai, vinde, passai a noite vestidos de pano de saco. Meus queridos, nós não conseguimos suportar nem mesmo uma vigília de apenas 1 hora, quanto mais uma noite inteira. Quem sabe a sua resposta é: eu nunca passei uma noite inteira, nem que seja um dia inteiro, uma tarde inteira, uma manhã inteira na presença de Deus. E será, meus queridos, que nessa pandemia nós adotamos essa conduta requerida dos ministros e por extensão de todo o povo, descritas aqui no verso 13 e 14. Diante da crise, nós nos colocamos diante dos panos de saco, nós vestimos os panos de saco, ainda que figuradamente. Nós passamos a noite inteira clamando ao Senhor. Nós nos reunimos, nos congregamos para buscar a face de Deus em meio à crise. Foi essa a nossa atitude, meus queridos, em face à pandemia. Os líderes, eles precisavam encabeçar a fila, porque somente se a liderança for formada por homens que oram, por homens que se humilham, por homens que choram, por homens que jejuam, por homens que lamentam, por homens que passam a noite buscando o favor do Senhor, que buscando a face do Senhor, a misericórdia do Senhor. É só assim que o povo de Deus vai segui-los nessas práticas. Por isso que Wesley dizia: põe um fogo no púlpito e os bancos queimarão. Ou seja, se o púlpito for um púlpito, e aqui representando toda a liderança da igreja, for um púlpito aquecido pelo amor a Deus, então toda a igreja será aquecida pelo amor a Deus. Meus queridos, mas o profeta continua no versículo 14, dizendo: promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Há outros imperativos nesse momento da crise. Um santo jejum deveria ser promulgado. A liderança espiritual nesse momento de crise deveria convocar todo o povo à prática do jejum, porque era um momento de extrema urgência. E o jejum no Antigo Testamento, meus queridos, geralmente ele está relacionado a um pedido a Deus. O princípio é que por trás do pedido levava o indivíduo, esse pedido levava o indivíduo a preocupar-se tanto com a sua condição espiritual, com a condição espiritual do povo, que as necessidades físicas pessoais, elas eram colocadas em segundo plano. Ou seja, se desejava tanto a Deus e a intervenção de Deus, que a própria subsistência para o meu corpo ficava em segundo lugar. Porque se dizia que tinha mais sede de Deus do que sede física, mais fome de Deus do que fome do pão dessa terra. Jejuar, então, significava a humilhação a fim de que qualquer pecado ou qualquer obstáculo fosse removido, com vistas de que Deus ele concedesse graciosamente o perdão e ele encerrasse aquele período de praga, aquele período de julgamento.
Esse jejum, então, deveria ser promulgado para todos os participantes da aliança. Mas não só isso, uma assembleia solene deveria ser convocada. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus. Toda a igreja deve ser reunida para jejuar e se humilhar diante do Senhor. Meus queridos, o jejum ele não deve ser só feito por um grupinho seleto de crentes, por um clube santo. Toda a igreja deve estar comprometida com essa prática. Toda a igreja deveria estar ali buscando e clamando a face do Senhor no momento da crise. Mas, por fim, o versículo 14 diz que se devia clamar ao Senhor. Clamai ao Senhor. Este é o imperativo que ressoou nos ouvidos dos israelitas e ressoa nos nossos ouvidos hoje. O culto ao Senhor estava impedido, meus queridos. E o que Deus requeria, o que Deus esperava do seu povo? Jejum, choro, clamor. Era isso que Deus esperava deles. E era isso, e é isso, que Deus espera de nós durante essa crise da pandemia do coronavírus. Mas, meus queridos, é triste de dizermos que a prática do jejum foi praticamente extinta do mapa do presbiterianismo brasileiro. Parece que o jejum se tornou uma propriedade exclusiva dos nossos irmãos pentecostais. Parece que os presbiterianos, os reformados, não jejuam, não oram, não clamam a Deus, não se humilham, não vestem os panos de saco. E a pergunta é, qual foi a última vez que você jejuou ao Senhor, clamando por sua misericórdia? Nessa pandemia, diante de tal calamidade, diante da devastação causada pelo vírus, quantas vezes nós jejuamos pedindo misericórdia ao Senhor? Quantas vezes nós nos reunimos, ainda que de forma virtual, como igreja, a fim de nos humilharmos, de chorarmos, de clamarmos? Essa assembleia solene foi reunida para clamarmos ao Senhor quantas vezes? Quantas vezes? O pano de saco, o jejum, a oração são marcas da igreja nessa era, meus queridos. Mas dos versículos 15 a 18, nós vemos a razão para a obediência à convocação dos versos 13 e 14, sendo a principal razão o versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Meus queridos, a presente devastação, aquela calamidade sem precedentes na história, como diz lá o versículo 2. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Não. Mas essa presente devastação sem precedentes é compreendida pelo profeta Joel apenas como uma precursora de uma calamidade muito, mas muito maior, que é o grande e terrível dia do Senhor. E ele começa dizendo, essa é uma exclamação de alarme, de trazer assombro, evidenciando o terror que aguarda aquele dia. E esse dia é chamado de o dia do Senhor. Nós vamos ver mais para frente, especialmente no capítulo 3, as descrições sobre esse dia do Senhor. Mas aqui o profeta já mostra que aquilo que Deus estava fazendo ali, derramando o seu juízo sobre o povo, não era nada se comparado a esse dia que estava reservado para um futuro próximo.
Essa é a expressão central do livro do profeta Joel, da profecia do profeta Joel, o dia do Senhor. Esse dia será um dia de bênção e de alegria para aqueles que estão em Cristo. Mas será um dia de juízo e de ranger de dentes, de terror e de vingança contra aqueles que permanecem nos seus próprios pecados, contra aqueles que buscam a sua própria autonomia. Mas o texto diz, no verso 15 ainda, que o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor, o dia do juízo dos ímpios e da salvação dos redimidos, se aproxima de forma rápida. Se aproxima rapidamente. Mas esse dia é o dia da assolação do Todo-Poderoso. Meus queridos, imagine você no seu trabalho. Imagine o seu chefe ou o dono da empresa extremamente indignado com você. Certamente você não conseguiria ficar em paz, porque meu chefe está muito bravo comigo. Quem sabe eu vou ser até demitido. Mas agora, imagine Deus, o Todo-Poderoso, em ira contra a sua vida. É algo muito pior. É incomparável. O Deus Todo-Poderoso virá com assolação sobre aqueles que permanecem nos seus próprios pecados. E será que você é um desses que permanece debaixo da ira de Deus? O dia do Senhor se aproxima. Aquele dia está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Mas, então, meus queridos, nós devemos considerar que a praga dos gafanhotos apontava, portanto, para esse evento futuro, para um período mais terrível que ainda virá. E de igual modo, meus queridos, é a pandemia do novo coronavírus. Ela serve de precursora para o terrível dia de Yahvé. A crise de hoje, ela é um anúncio da grande crise que aguarda aqueles que se mantêm rebeldes nos seus próprios pecados. O coronavírus, entre tantas outras coisas, é um alerta de Deus para estarmos vigilantes e prontos para a vinda do Senhor Jesus e para o juízo final. Mas os versos 16 a 18, eles completam as razões para a obediência àquela convocação de que os ministros do Senhor deveriam se cingir de panos de saco, lamentar, chorar, passar a noite vestido de pano de saco, promulgar um santo jejum, convocar uma assembleia solene, clamar ao Senhor. Por que isso deveria ser feito? Os versos 16 a 18 dizem: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão perecendo. O santo jejum e a assembleia solene devem ser convocadas, e os ministros devem passar toda a noite ali, chorando e orando, porque a situação do povo, a situação de toda essa história, é simplesmente desesperadora. E no verso 18, nos é acrescentado algo que ainda não havia sido dito anteriormente. Que os animais, eles também foram afetados e eles estão desolados por conta da invasão dos gafanhotos. Os seus pastos foram destruídos, como diz o versículo 18. As manadas estão sobremodo inquietas porque não tem pasto. As ovelhas estão perecendo. Os bois se inquietam. As ovelhas morrem. Mas nós vemos, meus queridos, diante desse chamado, que vai dos versos 13 ao verso 18, nós vemos a resposta a esse chamado nos versos 19 e 20.
No verso 19, o próprio profeta se coloca diante do Senhor para clamar. Porque ele se preocupava com o seu próprio povo. Porque ele zelava com o culto ao Senhor. E porque ele tinha compaixão dos próprios animais. O profeta, então, ele se sente impelido a ser o primeiro que vai responder esse chamado da lamentação, do choro, da oração, de implorar para que o Senhor tenha misericórdia e use do seu favor para com o seu povo. E o texto revela, então, que junto com a praga de gafanhotos havia algo a mais. Veja comigo no versículo 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Ou seja, juntamente com a praga dos gafanhotos veio um fogo e uma chama, uma seca aterradora que consumiu tudo, juntamente com a praga dos gafanhotos. E o profeta, ele se coloca na brecha. A ti, ó Senhor, clamo. Ele é o primeiro. Ele dá o exemplo. Ele não consegue se conformar em ver aquela situação terrível que o povo se passava e permanecer inerte. Ele clama ao Senhor. Mas o mais interessante é no versículo 20, que diz assim: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Até os animais bramavam suspirantes por Deus, enquanto o seu próprio povo permanecia indiferente e precisava então ser retirado da sua inércia. Até os animais, eles clamam a Deus, enquanto os crentes, eles estão dormindo e ocupados com as suas trivialidades. Allen diz o seguinte: há um contraste implícito entre a reação dos animais irracionais e a falta de sensibilidade do povo. Enquanto os animais mesmo irracionais clamam, o povo de Deus vive as suas vidas despreocupado, mesmo em face a uma crise sem precedentes. Dos versos 5 a 12, nós vimos então a extensão e a intensidade da devastação. Dos versos 13 a 18, nós vimos então como Deus ele chama o seu povo ao arrependimento. E dos versos 19 a 20, vimos que Joel responde, ele clama, e que os próprios animais irracionais também clamam ao Senhor. E se é assim, o povo de Deus deve clamar ao Senhor. Em meio, diante dessa pandemia, nós também, como crentes no Senhor Jesus, devemos não somente contemplar quão vasta foi a devastação causada pelo vírus. Talvez você tenha perdido parentes, tenha perdido amigos, familiares. E nós não estamos aqui para diminuir isso, mas nós estamos buscando convocar o povo de Deus a fazer aquilo que Deus requer do seu povo em períodos de crise. Os princípios aqui permanecem. E como então nós podemos aplicar tudo o que nós dissemos à nossa realidade, ao nosso momento? Meus queridos, em primeiro lugar, em face à crise da pandemia do novo coronavírus, nós devemos jejuar, devemos nos reunir, ainda que de forma virtual ou no culto, guardadas as devidas precauções, tendo as devidas precauções, mas nós devemos nos humilhar, meus queridos. O problema é que nós temos visto justamente o contrário. Temos visto justamente o contrário, meus irmãos. Nesse período de pandemia, a indiferença tem crescido no coração dos crentes. Inclusive, nós vemos essa realidade, essa triste realidade na nossa própria congregação, na nossa própria igreja.
Nós esperávamos no início de que a pandemia, por um tempo ela veio impedir o culto ao Senhor. E nós esperávamos então que essa pandemia ela fizesse com que os crentes se comprometessem verdadeira e definitivamente com seu Senhor. Nós esperávamos que assim que os cultos voltassem, os crentes estivessem ali sedentos, vibrantes por estarem juntos, reunidos para adorarem o nome do Senhor. Só que o que nós temos visto é justamente o contrário, meus queridos. Os crentes, muitos deles, usaram a pandemia como uma desculpa para deixar de congregar, como uma desculpa para ficar dentro de suas casas, como uma desculpa para se deixar o Senhor, para deixar a comunhão dos santos, para deixar de ouvir a voz de Deus por meio da pregação. O que nós temos visto é muitos crentes se acomodando, muitos crentes frios, muitos crentes apáticos. Muitos crentes que não nem ouviram nenhuma live durante essa pandemia. Não foram em um culto. Estão há 9 meses sem cultuar ao Senhor juntamente com o povo de Deus. E estão satisfeitos, estão plenos. As suas rotinas jogaram Deus para fora. Eles excluíram totalmente a Deus do seu dia a dia. E se ainda se lembra, é só quando recebem o salário e por questão de consciência vão lá e depositam na conta da igreja. E o pior, meus queridos, é que na sua própria avaliação, essas pessoas estão bem. Mas nós lemos em Apocalipse as advertências do Senhor Jesus. Pobres, cegos, nus. Não é assim que nós estamos, meus queridos. Diante da pandemia, nós simplesmente estamos satisfeitos em estar longe do Senhor. Nós não sentimos mais necessidade de cultuar a Deus naquele espaço que foi separado para tal fim, com as pessoas ali que são a igreja de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, orando juntamente com o povo de Deus, louvando a Deus com o povo de Deus. Assim como o povo na época de Joel, nós estamos precisando ser despertados da nossa embriaguez espiritual. Nós, será que não temos adulterado? Não temos deixado o nosso marido, que é o Senhor, e temos servido a ídolos? Ao ídolo do conforto, ao ídolo da comodidade, ao ídolo do trabalho, porque nós podemos fazer tudo pelo nosso trabalho, podemos ficar até 11 horas da noite, das 8 horas da manhã até as 11 da noite no trabalho. Podemos virar a madrugada, mas nós não temos a mínima condição, entre aspas, de passar 1 hora com o povo de Deus, seja de forma virtual ou de forma presencial, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao nome do Senhor. Esse já não é mais o desejo do nosso coração. E se você se encontra assim, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia em que Deus te chama, assim como chamou esse povo. Deus te chama, Deus me chama ao arrependimento. E nós devemos ouvir a voz do Senhor. Porque nós achamos que estamos abastados, enquanto Cristo mesmo está prestes a nos vomitar de sua boca. Essa é uma terrível realidade, meus queridos. Mas Ele nos aconselha que nós compremos ouro dele, que nós adquiramos
o seu colírio para os nossos olhos. Adquiramos as suas vestes, de que nós corramos a Ele, porque Ele bate a porta do nosso coração, daquele que de fato faz parte da Igreja de Deus. Ele bate a porta. Ele deseja cear conosco. Devemos urgentemente clamar, chorar, lamentar e jejuar. Pedir perdão ao nosso Deus, nos arrepender e voltar a Ele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Em segundo lugar, meus queridos, ainda que nós não entendamos plenamente quais são as razões ou os propósitos de Deus, Deus, Ele de fato tem um propósito em todos os nossos problemas, para todas as catástrofes nacionais e para todas as crises globais. Deus não perdeu o controle, meus irmãos. Assim como Ele enviou a praga dos gafanhotos e manteve o controle, Deus está executando os seus propósitos através dessa pandemia. Ainda que não sejam misteriosos, ainda que nós não entendamos. Em tudo, há a mão da providência, ordenando, decretando, executando, salvando e julgando. Em tudo, há a mão da providência de Deus. E a soberania de Deus, meus queridos, ela deve ser considerada nesse momento. Apesar de que nós vamos tratar mais especificamente da soberania de Deus no capítulo 2, na próxima exposição, se assim Deus permitir. Mas, desde já, nós devemos considerar que a soberania de Deus deve nos levar à confiança nele, à confiança na sua sabedoria e à confiança no seu amor. Deus ser soberano significa para nós que estamos no seu Filho, que tudo para nós é bondade. Já para aqueles que estão em inimizade com Deus, a crise é a trombeta misericordiosa de Deus, a fim de que você se desperte, a fim de que você se arrependa, a fim de que você venha ao Senhor. Meus queridos, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, nos chamando a nos arrependermos. E para fechar, meus queridos, eu gostaria de fazer uma última aplicação, na verdade, citando as palavras do reverendo Leandro Peixoto, quando ele diz o seguinte no seu comentário de Joel: povo de Deus, se tivermos problemas com a nossa saúde, que sirvam para nos lembrar de que este corpo um dia irá se decompor debaixo da terra, ou será cremado no fogo, e nós prestaremos contas a Deus de tudo o que falamos e fizemos. Se tivermos problemas com o trabalho, que sirvam para nos lembrar de que um dia ele terá fim, e nada é para sempre. Se tivermos problemas com a família, que sirvam para nos lembrar de que família nenhuma é perfeita e que ela é temporária, para nos ensinar sobre a família de Deus, a igreja, que permanecerá no céu. Se tivermos problemas com os nossos pais, com o nosso país ou com qualquer outra nação, que sirvam para nos lembrar de que todas as nações um dia serão esmigalhadas, mas nós esperamos confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Se tivermos problema com a igreja local, que sirvam para nos lembrar de que todas as igrejas são falíveis, mas aguardamos por Jesus Cristo e sua verdade, e que um dia ele dirá a verdade sobre qualquer disputa, grande ou pequena. Por fim, se tivermos qualquer problema com a gente mesmo, que sirva para nos lembrar de que um dia Deus trará luz a todos os problemas e nos revelará a verdade. Problemas vêm das mãos de Deus e servem como mensageiros misericordiosos que não nos deixam esquecer
do grande dia do Senhor que se aproxima. Que nós tenhamos isso em mente. Se a pandemia nos tirou algo, que nós pensemos que nós sim choremos, que nós sim lamentemos, mas colocando diante tudo do Senhor, mas ainda pensando que nada aqui é para sempre e de que essas coisas apontam para o grande dia do Senhor. E a pergunta que fica é, para você, o dia do Senhor será um dia de alegria ou será um dia de profundo lamento? Nós, crentes, devemos lamentar hoje sobre a nossa condição espiritual, a fim de que nós não tenhamos que lamentar eternamente. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus continue a falar ao seu coração. No nome do Senhor Jesus. Senhor, nós rogamos a Ti, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, continue a tratar no coração dos meus queridos irmãos. Que o Senhor fale a nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração. Que possamos, de fato, sair da nossa inércia e buscar a Tua face. E desejar o Senhor acima de todas as coisas. Porque o Senhor é o tesouro todo valioso, ó Deus. Nós não temos Te amado da maneira que o Senhor é digno de ser amado. Nós não temos buscado a Tua face da maneira que o Senhor é digno de ser buscado. Nós não temos Te desejado da maneira que nossos lábios têm cantado. Nós não temos Te procurado assim que acordamos, ó Deus. Nós não temos Te procurado antes de deitar. Nós não temos, Senhor Deus, meditado na Tua palavra. Nós não temos, ó Deus, dado o valor à congregação, o valor à igreja local que o Senhor nos deu. Nós não temos honrado a liderança que o Senhor nos presenteou, ó Deus. Nós não temos honrado a comunhão dos santos. Nós não temos honrado, Senhor Deus, este momento que o Senhor nos conduz a essa era de oportunidade de nos conduzir ao arrependimento. Que possamos ouvir a Tua voz em Joel. Que possamos, Senhor Deus, sermos confrontados e confortados pelo Teu Espírito, sabendo que temos em Ti o perdão dos nossos pecados e que se estamos em Ti, em Cristo, nada irá nos abalar. De que em Cristo somos salvos para sempre. Que esse seja o nosso conforto, ó Deus, na vida e na morte. Ainda que a pandemia nos leve, ó Deus, nós sabemos que ela simplesmente nos levará para os Teus braços. E se ela não nos levar, que o Senhor nos use, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça semelhantes ao Filho de Deus, ao Cordeiro Jesus. Que possamos honrá-lo hoje, amanhã, este mês, este ano, para todo sempre. Pois não a nós a glória, mas só ao Teu nome dá glória, Deus. Ser glorificado aqui e entre todas as nações. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue a fortalecer e a sustentar a vida de cada um de vocês. Uma excelente semana, um excelente dia do Senhor. Que você continue a meditar durante esse dia nessa mensagem. E que nós possamos estar mais perto do Senhor. Mais perto quero estar, como diz o antigo hino. Que assim seja. Um grande abraço. Que Deus os abençoe.